Olá, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. Revolução Industrial que está ligada ao século XVIII, na Inglaterra. A Inglaterra, nesse período, passa por enormes transformações sociais, políticas e econômicas e tecnológicas. Essas transformações sociais, políticas, econômicas e tecnológicas são de extrema importância para podermos entender todo o mundo atual, já que a Revolução Industrial vai amplificar a produção, ou seja, a produção que até então era artesanal, fabricado pela manufatura, pelo uso do braço, das mãos, agora vai ser usado máquinas, vai substituir, o braço vai ser substituído por máquinas, e isso vai dar uma amplitude muito grande na produção. Então a Inglaterra vai se tornar a maior potência do mundo nesse período, tão grande que a Inglaterra vai ser comparada hoje com os Estados Unidos. No século XVIII, XIX e parte do século XX, a Inglaterra foi a nação mais rica do mundo, mais poderosa, com uma armada muito grande. A Revolução Industrial ela tem origem com as revoluções inglesas do século XVII, que foi dado nas aulas passadas. As revoluções inglesas elas promoveram uma mudança constitucional e uma mudança de monarquia absolutista para uma monarquia constitucional. Tudo isso vai implementar uma grande transformação dentro político inglês, dentro do quadro político inglês. Ou seja, os políticos ingleses, agora controlados pela burguesia, que retira a aristocracia do poder e entra no poder, forma um governo parlamentar que vai permitir criar estruturas necessárias para a criação da indústria. Ou seja, isso é uma coisa gradual, que já vinha sendo feito lá no século XVI pelos reis absolutistas. Como, por exemplo, a questão do cercamento, da política de cercamentos. Isso colaborou para que muita gente saísse da zona rural e fosse para a zona urbana. Ou seja, pequenos agricultores, médios, tendo a política de cercamento, não era mais possível ficar ali e saíam das suas terras e iam para a cidade trabalhar. A princípio como artesãos ou ajudantes de artesão, aprendizes de artesão. Mais tarde esse pessoal se tornaria o que nós chamamos hoje de operários, os operários do século XVIII, século XIX, século XX e século XXI. A indústria é o segundo setor. Vamos lembrar que a economia é dividida em 3 setores. O primeiro setor, a agricultura, pecuária e extrativismos. O segundo setor, a indústria. E o terceiro setor é a área de comércio, bancos e serviços. É de extrema importância entender que toda essa gama de transformações no século XVIII vai possibilitar que a sociedade inglesa se transforme, há uma modificação, as cidades crescem, bairros operários, novas formas de ler e ver o mundo. Nós estamos falando que a Revolução Industrial transformou a Inglaterra. Essa transformação ela foi uma transformação grande e com grande capacidade de movimentar não só a Inglaterra, mas o mundo todo. A Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar e a primeira indústria a se tornar maquinofatureira foi a indústria de tecidos. Então a Inglaterra exportava tecidos para todos os lados, não só para a produção interna, mas para a produção externa da Inglaterra. Ela era grande exportadora. Só que para ela exportar, ela precisava de matérias-primas, o algodão principalmente. O algodão tinha no Brasil e principalmente nos Estados Unidos, onde ela comprava esse algodão, transformava esse algodão em tecido e depois vendia. Vamos lembrar que o preço do algodão puro é mais barato que do tecido. É aí que vem a dominação da Inglaterra naquele período. Ela era o único país industrial. Não que não existissem indústrias em outros países, mas essas indústrias eram artesanais ainda. Eram indústrias que usavam o braço, a força do braço, não a força da máquina. A Inglaterra já estava usando maquinário para a produção. Nenhum outro país usava maquinário para a produção.
E quando usava algum tipo de máquina, era máquina mecânica manual, né? Era o sujeito que mexia aquela máquina mecânica. Não era movida, igual as máquinas inglesas, que era movida a vapor. O sujeito só passava a linha e a máquina teava o tecido, sem a participação dele, praticamente. Então, a Inglaterra teve um grande desenvolvimento devido às condições que tinha lá dentro. Primeiro, havia capital, dinheiro, muito dinheiro para financiar a indústria. Segundo, havia grande quantidade de mão de obra, pessoas para trabalhar. Lembra-se que na política de cercamento expulsou muitas pessoas para as cidades. Isso tinha uma grande quantidade de pessoas para o trabalho, aptas ao trabalho e que ganhavam pouco. Terceiro, havia matérias-primas abundantes dentro da Inglaterra, como carvão e ferro. Quarto, havia meios de transporte, ferrovias, estradas, que ajudavam a escoar, portos, escoar essa produção de tecidos. Quinto, toda a Inglaterra estava bem servida de matérias-primas para energia, principalmente o carvão e água dos rios. As primeiras fábricas eram em cidades que ficavam perto de rios, né? Essas primeiras fábricas pegavam água, captavam água do rio, aqueciam essa água produzia um vapor que movimentava as máquinas, as engrenagens das máquinas. Essa engrenagem das máquinas fazia com que o tecido fosse produzido. Então a primeira fonte de energia, sem o uso da força humana, foi a água. Água aquecida para produzir vapor e produzir o tecido, né? É a chamada indústria a vapor, né? Essa indústria foi movida pelo vapor. Mais tarde veio o carvão, depois o petróleo, o gás natural, a energia elétrica e outras fontes nuclear e outras fontes de energia, solar, eólica, né? Essas fontes de energia vão surgindo com o tempo, mas a primeira foi o vapor. Então as primeiras cidades industriais, como Manchester, Londres, ficavam perto de rios. E vamos falar, né, sobre as condições que permitiram ao comércio inglês se expandir. Primeiro, a Revolução Industrial deu um salto, né? O tecido, que era caro, se tornou barato. Então, a França, os Estados Unidos produziam tecidos, mas era tecido produzido manualmente. Com a máquina, a produção era maior e o preço desse tecido diminuiu muito. Então, o produto inglês era muito mais barato que os outros. Como consequência, a Inglaterra passou a ter um predomínio na venda desse produto. E ela usou de todos os meios, não só tecnológicos, mas militar e político, para conseguir novos mercados. Por exemplo, a Inglaterra destruiu a economia indiana de produção de tecidos no século XVIII. No início do século XIX, destruiu a produção de tecido do Egito para não competir com os seus produtos. Então a Inglaterra usava a sua marinha e suas forças armadas para levar o seu comércio, né? O comércio era levado muitas vezes através da força, nem sempre era através da diplomacia. Então a Inglaterra, nesse período, vai agir como potência imperialista para atender às demandas da sua classe burguesa. Os empresários ingleses demandavam novos mercados, porque na Revolução Industrial você não produz apenas para atender um consumo que está sendo clemente naquele momento. O consumo tem que ser direto, constante, para manter sempre a produção. Porque na produção manual demora para você produzir. Então é um processo mais lento. As pessoas não trocam tanto de roupa, não trocam tanto de tecidos. Agora, na Revolução Industrial, como o tecido ficou mais barato, as pessoas estavam sempre consumindo mais. E a produção tinha que correr atrás. Sempre produzir mais e conseguir novos mercados para isso. Nós vamos falar sobre o capitalismo comercial e o aparecimento do liberalismo. O liberalismo surge dentro da Europa com o nascimento do capitalismo comercial. O liberalismo vem substituindo o mercantilismo. O capitalismo industrial vem substituindo o capitalismo comercial. Não que deixou de ter comércio, o comércio existia, mas agora as forças produtivas que controlavam o mercado era a indústria, não mais o comércio.
O comércio estava subordinado à indústria, à produção da indústria. No passado, no século XVI, XVII, o comércio era superior à produção artesanal. Com a Revolução Industrial, o artesanal vai deixando de existir e passa a ter o maquinofaturado, a produção por máquinas. Isso vai facilitar muito o crescimento da indústria e o crescimento do comércio também, já que o comércio passa a ser mundial, né? A Inglaterra vai exportar esses produtos. Mas vamos entender o que foi o liberalismo. O liberalismo é uma prática econômica onde o Estado não intervém na economia. Quer dizer, é uma das, né? Porque o Estado não intervém na economia, segundo os seus teóricos, como David Ricardo, Adam Smith, prejudicaria a movimentação econômica. Essa movimentação econômica é feita por empreendedores, burgueses, que no seu interesse de produzir mais, levariam a economia a crescer e a produzir riqueza para a sociedade, não só para eles. Então, o liberalismo defendia o fim dos impostos, ou a tributação mínima, ou a abertura do mercado mundial, ou seja, os países deveriam abrir ao comércio mundial, não cobrar tarifas alfandegárias sobre os produtos, permitir que o comércio se estabeleça e a produção industrial também livre, ou seja, uma produção em que o Estado não atrapalhe, seja na cobrança de impostos, seja interferindo na produção. O liberalismo vem combatendo o mercantilismo, porque no mercantilismo o rei, o Estado, interferia pessoalmente na produção, ou seja, o rei dava monopólios, concedia privilégios. Agora não. O Estado deve apenas garantir a lei, a ordem, a segurança. O resto é para o mercado. O mercado é que resolve. O empreendedor, o burguês, é ele que vai produzir e vender. Veja só, nós falamos sobre o capitalismo comercial, industrial, falamos sobre as revoluções burguesas, principalmente as revoluções inglesas do século XVI e XVII, e estamos vendo que a Revolução Industrial ela é parte constante de um desenvolvimento tecnológico, mas principalmente político. Por que político? Porque o que possibilitou o crescimento da economia, a transformação da economia comercial para a indústria, foi as mudanças políticas na Inglaterra no século XVII, com a Revolução Puritana e com a Revolução Gloriosa. Vamos lembrar que a política está sempre acima da economia, ou pelo menos deveria estar, né? Porque sem política as coisas ficam bem difíceis, muito difíceis. Podemos criticar os políticos, a corrupção, o desmazelo com a economia às vezes, mas sem eles haveria uma desorganização geral. A economia capitalista ela funciona através de alguns princípios básicos, e a economia do capitalismo industrial vai seguir esses princípios. Todas as trocas serão financeiras, terá moeda, seja na compra da matéria-prima, na venda da mercadoria, no pagamento dos salários. Segundo, todo trabalhador vai receber um salário em dinheiro, não é em produtos ou qualquer outra coisa, não, é em dinheiro. Terceiro, o mercado é livre. O mercado é livre para produzir o que quer, para vender onde quer, com o preço que quer. Quarto, a lei da oferta e da procura. Ou seja, a oferta é a quantidade de mercadorias, a procura é a procura por essa mercadoria. Quanto mais mercadorias tiver, menor o preço. Quanto menos mercadorias tiver no mercado, o preço se eleva. É simples de entender. É só você comparar hoje o Brasil. O Brasil é grande produtor de carne, é o maior produtor de carne, ou o segundo maior. E a carne aqui é um absurdo, caro. É porque falta carne no mercado? Não, se produz muita carne. Só que esse mercado, essa produção de carne é voltado para o mercado externo, onde o agricultor vai ganhar, o produtor, o pecuarista vai ganhar em dólar.
Então, em vez dele vender no mercado interno, ele vende para o mercado externo. No mercado interno fica faltando. Como a procura por carne é muito grande, o preço acaba subindo. Vamos lembrar que é uma tradição do brasileiro comer carne, fazer churrasco, essas coisas. Mesma coisa o arroz. Nós temos uma grande produção de arroz, mas o agricultor, como pecuarista, criador de gado, prefere exportar arroz do que vender no mercado interno. Isso faz com que o arroz suba o seu preço. Então, tudo isso faz com que o capitalismo se desenvolva através de uma perspectiva. Qual é a perspectiva? O lucro. O capitalista, ele produz desenvolvimento desde que haja lucro para ele. Que ele venda a sua mercadoria e que ele tenha um lucro. Para isso, ele precisa ter as melhores condições possíveis para vender esse produto. Então, qualquer dúvida é só me perguntar. Tem o texto e a pergunta. Valeu?